Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastorzão, vamos lá então? Vamos partir para as nossas perguntinhas de hoje? Vamos? E aí, desculpe, eu coloquei uma mensagem de um ouvinte aí, você considere se precisa ler, se não precisa, eu mesmo respondo a ele, ouviu? Tá, ok. Bom, a gente vai então trazer aqui as perguntinhas. Filho. Na semana passada a gente ficou devendo, né, pastor, algumas perguntas aí que não deu tempo de a gente ler. E aí a gente vai pagar, então, vamos dizer assim, né? Essas perguntinhas que a gente ficou devendo da semana passada, não é? E daí a gente, depois a gente parte para o tema de hoje, né? Que é a gente continua aí carta aos Hebreus e hoje a primeira carta aos Coríntios também, né? Então a gente continua ainda falando sobre a carta aos Hebreus. Só quero lembrar aos queridos ouvintes o seguinte: nós tínhamos dentro do quadro o momento em que o pastor respondia, né? As perguntas do programa anterior, né? Então, devido ao nosso ajuste, né, que nós fizemos aqui, o pastor Pedro achou melhor as perguntas que estiverem a respeito do programa, por exemplo, se hoje você não ficou satisfeito com alguma pergunta ou de repente surgiu uma outra pergunta, né, se surgiu uma outra pergunta, você pode enviar e no próximo programa, de repente, ele pode até responder. Mas se foi uma pergunta no tocante ao assunto de hoje, por exemplo, para você perguntar para ele responder na semana que vem, aí nesse caso ele vai responder por e-mail pessoalmente para você, ok? Então aquele momento que nós tínhamos aqui de responder perguntas do programa anterior, ele vai estar respondendo somente por e-mail, ok? Por quê? Porque a gente vai estar dando prioridade para as perguntas, porque ele recebe muitas perguntas, né? No tocante normalmente ao assunto do momento, né? E aí ele se debruça em cima dessas perguntas para estar respondendo e tal. E aqui também, claro, o pastor, ele tem o tempo dele, né, para que ele se sinta bem à vontade para estar respondendo essas perguntinhas. Então, por isso que o pastor tomou essa decisão aí de estar respondendo as perguntas do programa anterior por e-mail, porque nós tivemos aí esse pequeno ajuste de tempo, né? Porque tem até aqui, como o pastor já até ele mencionou aqui, tem um querido ouvinte que ele até perguntou aqui na semana passada, né, e ele até se justificou aqui dizendo o seguinte: eu não quero interferir na programação da emissora, mas fiz pergunta e não recebi resposta. E queria saber por que o horário do programa Desvendando foi diminuído. A gente espera a semana toda por esse programa, e aí ele está dizendo assim que ele não voltará mais a questionar, não voltará mais a questionar, mas, se possível, gostaria de ter uma resposta. A resposta que o pastor Pedro pediu para que nós lêssemos aqui para ele, né, a resposta do pastor Pedro foi o seguinte: meu querido irmão, o tempo que me está sendo destinado pela emissora é suficiente para responder as questões. Quando não é suficiente, transferimos para o programa seguinte, como estamos fazendo hoje. Aí tenho duas questões na semana passada, isso é o que está acontecendo, que vai acontecer hoje, né? Que não ficaram sem a devida resposta. Então, aí ele está aqui mandando abraço, então é o exemplo de hoje. Então, para o nosso querido ouvinte, e é isso, o nosso tempo, na verdade, porque assim, é destinado para os quadros, né? Agora trazendo aqui, explicando na íntegra para os nossos ouvintes, é destinado para cada quadro normalmente 1 hora de tempo. Para o nosso querido pastor Pedro Moura, no início foi. Só que o programa foi se avolumando, né? De uma forma natural, foi uma coisa... como que eu posso dizer, até meio que natural mesmo, né? Uma coisa natural, foi crescendo, né? E com isso, a gente já tinha dia que estava batendo aqui até mais de 2 horas de programa. É bom, é maravilhoso, né? Porque é bom estar demais com o pastor Pedro. O pastor Pedro é aquele que a gente bota as 2 mãozinhas no queixo aqui assim, ó, e debruça sobre uma mesa e fica ouvindo o dia todo.
óbvio, o cara tem, né, é muito, perdoa pelo cara, né, é o excesso de intimidade, né, às vezes gera, né, então, mas deixa pra lá. Mas o nosso querido pastor Pedro, ele tem essa tranquilidade, né, é o dom, vamos dizer assim, de ensinar mesmo e tal. Então, óbvio que a gente quer ficar aqui 2 horas ouvindo o nosso querido pastor, 3 horas, se for o caso, se estivermos aqui, como e tal. Só que a gente acaba com isso, eu acho que sobrecarregando o nosso querido pastor, porque tinha dia que mesmo que ele estava, a gente percebia aqui, né, que tinha dia que ele estava respondendo uma média de quase que 20 perguntas, né, porque era 5, 6, 7 perguntas do programa anterior e mais, às vezes, 8, 9 perguntas do programa do dia, né? Então, poxa, muito bom eu ficar aqui, tem as perguntas e o pastorzão responder, top demais, né? Só que, gente, isso demanda tempo, né? O nosso pastor, ele tudo bem que ele já puxou o freio aí e tal, mas é uma pessoa que tem outros afazeres, é um escritor, ele prega nas igrejas, ele tem conferências, ele tem agenda com a esposa, ele tem todo, né? Então não dá para e diga-se de passagem, nosso pastor é um voluntário, né? Então, por isso, todo esse cuidado, né, que foi tido, para que, aí foi conversado com o nosso querido pastor, para que a gente pudéssemos voltar ali no máximo 1h30. Claro, vai ter dia que vai se estender, o programa pode chegar até o meio-dia, normal, natural, né? De um dia a gente precisaria até o meio-dia e tal. Só que, de fato, a gente tinha programa, já teve alguns dias que o programa começava às 10 e terminava às 1h10, 1h05, houve as exceções, mas já teve dia que isso aconteceu, né? Então, assim, é bom demais, só que aí acaba sobrecarregando, né? E aí é isso que nós a visão, né, da direção é exatamente isso. Não fazer isso, por quê? Porque se a gente começar a sobrecarregar o nosso querido pastor, daqui a uns dias ele vai dizer, gente, não dou conta mais não. E aí ele vai querer sair, e aí o que é que eu faço? O que é que eu faço na sexta-feira aqui? Né? Então, e aí e a gente fala isso porque já aconteceu aqui na rede, de voluntários, pessoas que têm quadros aqui na rede, de se sentirem sobrecarregados, porque ela tem os seus afazeres, elas são voluntárias, né? Estão aqui nos abençoando, então a gente não pode jamais abusar, vamos dizer assim, dessa boa vontade, né? Então, por isso que foi retomado aí essa situação. Então, para o nosso querido ouvinte, é por isso, né, que a gente não está mais com mais de 2 horas e tal, justamente porque a gente não quer estar sobrecarregando o nosso pastor. Ele traz agora as perguntas que são mandadas, né, algumas delas ele faz até compilação, né, das perguntas, porque às vezes tem 2, 3 perguntas que é praticamente a mesma coisa, então ele faz uma compilação, traz a pergunta e tal, né, e ele investe um tempo para responder essas perguntas, né? E essa é a situação. Então, imagina, ele toda semana tem a obrigação de estar respondendo 15 perguntas dentro de pesquisas e tal, então isso demanda um tempo. Então, a gente, claro, não quer estar abusando disso. E a gente, sem querer, já estávamos fazendo isso, né? E a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, esse foi um dos principais motivos. Esse foi um dos principais motivos que a gente não seguiu, né, com o nosso querido pastor, tá bom? Então, foi isso. Então foi exatamente isso que aconteceu nesse tempo aí, por isso que a gente está aqui cuidando do nosso pastor, é só isso, tá bom? Então, mas eu quero muito, muito mesmo agradecer ao nosso querido ouvinte que falou na semana passada, nos perdoe, porque não demos a você talvez uma resposta que você que gostaria de ouvir, eu falei, mas falei muito rápido alguma coisa, que para dizer a verdade nem lembro mais o que foi que eu falei na semana passada, mas a verdadeira razão é essa, tá bom? E eu quero muito agradecer a você que se preocupa com a rádio, que nos abençoa, que divulga, né? E claro, eu tenho certeza que essa tua preocupação é porque na tua cabeça perdemos, vamos dizer assim, um tempo precioso de programa na rádio e tal, né? Mas não, justamente nós estamos cuidando mesmo do nosso querido pastor para que a coisa não se estenda demais. É só isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado aí pela audiência e obrigado aí pelo carinho, pelo cuidado e pelas orações
também, porque eu sei que você é uma pessoa que ora, e se não está orando pela equipe da rede, começa a orar, viu? Ore por nós, abençoa a gente aí, por favor, em nome de Jesus. Tudo bem, meu pastor? Então, Tudo. amém. Então vamos lá, vamos para as perguntinhas, né? Nós, como eu falei, a gente ficou, como o pastor aqui até falou, lembrou aqui muito bem, tem 2 perguntinhas que ficaram para trás na semana passada, pela questão de tempo, né? Então, e a primeira delas é o seguinte. Ô, Elber. Sim, meu pastor, pois não. Eu condensei as 2 questões em uma só. Só vai ok. haver uma questão da semana passada. Ok, perfeito. Deixa eu só atualizar aqui, meu pastor. Ok. Agora sim. Bom, então, trazendo aí, né, como a gente falou, como o pastor acabou de falar aí, ele juntou aí as 2 perguntas, ele compilou as 2 perguntas, que diz o seguinte. Sobre a carta aos Hebreus, a pergunta é o seguinte. Pastor, veja a minha dificuldade. O autor inspirado fala sobre Jesus aprender a obedecer no sofrimento, ser aperfeiçoado para salvar. E Deus o chama de sumo sacerdote eterno, em Hebreus 5, versículos de 8 a 10. Minha pergunta, pastor, por favor, eu preciso de ajuda. Esta pergunta eu não soube responder aos meus alunos na EBD, mas avisei que perguntaria ao Senhor. Minha gratidão, pastor, em nome de Jesus. Essa é aí a pergunta, então, resumida, as 2 perguntas resumidas aqui numa só. Pastorzão. Então, para ser o autor da nossa eterna salvação, o eterno sumo sacerdote da nossa confissão, lembre-se que muitos foram os sacerdotes, desde Arão, irmão de Moisés, até o pai de João Batista, mas nenhum deles foi chamado de sacerdote eterno. Eles eram sacerdotes de Deus, sacerdotes do Deus vivo, e o homem que levava o povo à presença de Deus, à comunhão com Deus. Lembre-se que o profeta traz Deus para o povo, mas o sacerdote leva o povo para Deus com sua intercessão, com os sacrifícios que ele realiza, primeiro por ele mesmo. Ele entra num lugar sagrado com sangue alheio de animal e faz a purificação dos pecados dele, e depois, então, que ele faz por ele faz pelo povo. Este era o ofício do sacerdote. Por isso que Jesus, diferentemente deles, é chamado de eterno sacerdote da nossa confissão. E para ser esse sacerdote, então, ele participou de sangue e de carne. Quando o leitor, vamos dizer assim, um leitor comum, no sentido de que não tem o preparo adequado teológico, quando ele se depara com isso, ele não entende o que é Jesus participou de sangue e carne. Na verdade, é a natureza humana de Jesus, porque espírito não tem sangue, não é? Ontem eu estava pregando em uma igreja e cá no pátio algumas pessoas vieram: pastor, posso fazer uma pergunta? E eu respondi a todos eles. E um deles perguntou assim: tem sangue A, tem sangue B, tem sangue zero, e por aí, AB, e foi falando. Ele me perguntou: qual é o sangue de Deus? Aí eu disse: o Espírito não tem sangue, não é? O Espírito não tem sangue.
O Espírito não é humano. Ao contrário de Deus, o Pai, nesse sentido, Jesus tem sangue e carne. Ele participou de sangue e de carne. Isso significa, em uma palavra só, encarnação. Tornou-se humano. Sentiu e participou de tudo quanto os humanos participam e sentem. Jesus se alegrou, Jesus chorou, Jesus enfrentou tristeza, dores, lágrimas. Tudo isso Jesus passou. Por quê? Porque Jesus participou de sangue e de carne. Então, se isso não tivesse acontecido com o Senhor Jesus, ele não poderia interceder por nós. Porque ele não sabe o que se passa, ele não saberia o que se passa com o ser humano. Então, o autor inspirado da carta aos Hebreus, ele usa essa expressão, nos dias da sua carne. Nos dias em que ele viveu aqui na Terra, humano como todos os humanos. Agora, uma outra pergunta que me foi feita é a seguinte: e o Senhor Jesus no céu? Tem sangue? É espírito? Não, o Senhor Jesus no céu é um homem. É um homem que está assentado à direita de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele é o nosso representante no céu. Então, no céu, no trono, está o Pai, e à direita do Pai, o que o autor aos Hebreus chama de a direita da majestade nas alturas, que é Deus, está um homem, que é Jesus. E por isso que ele, sendo homem, tendo sentido tudo que o homem sente, ele pode interceder por nós. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele viveu todas as nossas fraquezas, diz o autor aos Hebreus, exceto que ele não pecou. Jesus foi tentado? Claro, como todos os humanos são tentados. E Jesus foi mais tentado ainda, porque Satanás preparou um tempo especial para tentar, de todas as formas. O Satanás desfilou um inventário de tentações, todas quantas ele pode, para tentar o Senhor Jesus no deserto. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Então, nos dias da sua carne, ele teve necessidade de chorar, ele precisou orar, ele festejou nas bodas de Caná, ele sofreu tentação, mas ele suportou todas as tentações para ser o nosso sumo sacerdote e eterno sumo sacerdote. E uma das coisas estratégicas na vida de Jesus foi a vida de oração que ele levou. E, aliás, eu sugiro aos ouvintes separar um tempo para estudar a vida de oração de Jesus, que é digna de ser imitada. Jesus vivia em comunhão com o Pai. Ele orava, ele se separava, ele ia para um lugar em que ninguém o incomodasse e orava e clamava, o autor aos Hebreus disse, com clamor e lágrimas, ao que o podia livrar da morte. Então, o texto afirma que ele aprendeu a obedecer, começa que ele aprendeu a obedecer aos pais humanos, a Maria, sua mãe, e a José, o seu pai humano adotivo, não é?
porque ele não era filho de José, mas somente de Maria, e a Bíblia diz por obra e graça do Espírito Santo. Então, ele aprendeu a se submeter aos pais humanos e a se submeter ao Pai dos céus. E aqui está um ensino. Se você tem filhos pequenos que não lhe obedecem, que não lhe respeitam, não vão obedecer a Deus quando crescer. Não aprenderam. Eles não vão gostar de autoridade. E alguns deles vão ter problemas com autoridades. Aí podem ser presos, podem ser açoitados, escorraçados, vilipendiados, coisas que podem acontecer nas cadeias, e há queixas de que essas coisas acontecem. Então, a sua obediência aos pais aqui, a sua obediência ao Pai dos céus, lhe impôs sofrimento. Não é? Porque a disciplina impõe sofrimento a todos os humanos. Qual é a diferença? Repito, experimentou tudo que eu experimento. E muito mais. Porque tentações que eu não tenho, ele teve. Mas ele nunca pecou. Isso é uma sentença mortal, mortífera para Satanás. Então foi em sua obediência que ele se tornou autor da nossa salvação. O nome dele, Yeshua, em hebraico, significa Senhor da Salvação. Yeshua é o Senhor da Salvação. E é exatamente isso que o Senhor Jesus é. Senhor da eterna salvação. Agora, sobre o Pai lhe chamar sumo sacerdote, é porque o sumo sacerdote é o que levava o homem à presença de Deus. Então, a morte a que o texto refere, nos dias da sua carne, né? Aquele que o podia livrar da morte, a morte a que o texto refere, não é a cruz. É a morte que os inimigos dele queriam lhe impor durante o seu ministério terreno. Lembra-se quantas vezes o Sinédrio, os líderes judeus, né, quiseram matar a Jesus. Quem livrou Jesus dessa morte? Foi Deus, foi o Pai. Então ele orava com lágrimas aquele que eu podia livrar da morte. Não é a cruz, é a morte física da parte dos inimigos. Agora, sobre a morte da cruz, aí é o oposto. Porque a morte da cruz, Deus não podia livrar Jesus. Porque se Deus livrasse o seu filho da cruz, nós estávamos irremediavelmente condenados ao inferno. Então, o plano de Deus era: meu filho vai morrer. E então, Jesus chegou a pedir ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Em outro texto, se eu posso salvar o mundo sem beber este cálice, então, Senhor, providencia este novo plano. Mas o Pai não lhe deu resposta. E tanto não lhe deu resposta que o Salmo 22, que é um salmo messiânico, um salmo profético, foi repetido por Jesus na sua agonia. Deus meu, por que me desamparaste? E é tão assim sensível esse momento de Jesus que um evangelista entende que ele tenha falado em aramaico, outro entende que ele falou em hebraico. No Salmo 22, o Salmo messiânico é hebraico, mas na cruz, um evangelista, se não me engano foi Marcos,
registrou que ele disse Eloi, Eloi. Mas Mateus, por exemplo, que vem depois de Marcos, registrou que ele disse Eli, Eli, meu Deus. Eloi, Eloi é aramaico. Agora, eu entendo, tendo estudado isso cuidadosamente, que aquela agonia do Senhor Jesus o fez confundir os idiomas. E ele pode ter falado tanto o aramaico na cruz, quanto o grego, um de cada vez, ou confundiu juntamente. Mas Mateus simplesmente registrou o que estava no Salmo 22. Mas o outro evangelista ouviu, porque se ele registrou, ele ouviu o aramaico. Eu me lembro que uma vez, quando eu fazia parte da capelania do Hospital Evangélico, no Rio de Janeiro, nós tínhamos um professor, que era o doutor Jim Musgrave, que já está com o Senhor, era um psicólogo, era professor do Seminário do Sul. E nós fizemos uma experiência chamada de experiência primal. É uma espécie de a gente experimentar o momento da nossa expulsão, quando a nossa mãe estava nos dando à luz. É uma experiência parecida com aquela passagem, não é, do útero de nossa mamãe para a luz, a vida na terra. Por isso que diz, deu à luz. Então, saiu do útero da mamãe para a luz do sol. Então, eu me lembro de um dos participantes, porque todo mundo tinha que falar português ali, porque aquilo tudo era registrado para depois se analisar. Mas eu me lembro de um dos participantes que ele confundiu. Ele falava português e falava inglês também, e voltava para o português. Então, confundiu as línguas. O Senhor Jesus, a agonia do Senhor Jesus, como a agonia primal, que é a agonia que uma criança tem para nascer, porque uma criança sofre. A mamãe sofre, mas a criança também sofre. Ele sai todo amassadinho, chorando, e então aquele participante confundiu as línguas. Mas lembre-se, ele padeceu tudo isso. Senão nós não padecesse, nós iríamos para o inferno. Por isso que ele é o autor da nossa eterna salvação, eterna como ele é eterno. Foi grande a resposta, mas a pergunta também foi meio complicada. A ponto de o professor não saber responder lá para os alunos, né? E pedir o help aqui, ó. Então... Muito bom. Tem gente humilde nesse mundo, não é? Olha aí. E o pior é pensar que eu sei tudo. Como é que é, pastor? Entendi. E o pior é ficar pensando, não, eu mando logo para o pastor Pedro que ele resolve isso aí. Olha aí. Ó. Bom que é a graça de Deus. Bom que tem uma fonte. 16 minutinhos faltando para as 11 horas em Brasília. Então agora a gente vai para as questões, né, do dia de hoje. Essas aí que o pastor respondeu foram questões que a gente ficou devendo lá na sexta-feira passada, né? E assim vai funcionar, tá bom? A gente, quando não der tempo, aí a gente traz na outra semana as perguntinhas que chegaram por um acaso no programa. Lembrando que o tema de hoje, carta aos Hebreus e primeira carta aos Coríntios, né, no nosso Desvendando Textos Difíceis. Então, esse é o tema de hoje e eu quero trazer já então aqui a nossa primeira perguntinha do tema de hoje. Posso mandar, meu pastor? Por favor. Diz assim, Pastor Pedro, eu sempre tive a curiosidade de saber a sequência, ou melhor, a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. Confesso que não tenho muito interesse no Antigo Testamento. Eu penso, pastor, que deva ser como está nas Bíblias,
os evangelhos, depois Romanos, depois 1 e 2 lá de Coríntios, mas não gostaria de compartilhar isso como desejo. Por isso estou pedindo a sua ajuda. Pelo menos os 4 primeiros livros, depois dos 4 evangelhos. Então, meu caro irmão, muito obrigado por sua questão. Mas deixe-me dizer, primeiramente, lhe dar uma palavra fraterna de um pastor que pode aconselhar um ouvinte. Eu confesso ao irmão que eu lamento muito o irmão ter dito que não tem interesse no Antigo Testamento. Meu irmão, isso é muito sério. E eu, inclusive, sugiro ao irmão que converse com o seu pastor para falar sobre este assunto, expondo sua posição como crente. E digo ao irmão o seguinte: o Antigo Testamento foi a única Bíblia que Jesus usou enquanto esteve aqui na Terra. Jesus não tinha o Novo Testamento. Ele só tinha o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi a única Bíblia que os apóstolos usaram. Eles não tinham o Novo Testamento. Depois que eles foram produzindo o Novo Testamento, depois da ascensão do Senhor Jesus. E enquanto o irmão diz que não tem interesse pelo Antigo Testamento, Jesus disse que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Recomendo ao irmão a leitura de João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não está falando do Novo Testamento, ele está falando do Antigo. Ele disse 2 coisas, que o Antigo Testamento santifica o crente e o Antigo Testamento é a palavra de Deus e o Antigo Testamento é a verdade de Deus. A verdade de Deus, a palavra de Deus é que santifica o crente. Então, irmão, toda vez que no Novo Testamento aparecem as expressões Escritura, tua palavra, santas Escrituras, sagradas letras, etc., está falando do Antigo Testamento, não do Novo. Peço ao irmão, então, assim, que considere essa palavra e tenha muito cuidado com essa posição, não tenha interesse no Antigo Testamento. Peça ajuda ao seu pastor, ele vai lhe ajudar, com certeza. E eu já lhe dei João 17, mas eu estou lembrando de 1 Timóteo 3,16, que também está falando sobre o Antigo Testamento. Diz: toda Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Queira ser este homem de Deus, usando a Escritura do Antigo Testamento, porque ela pode lhe instruir em justiça e prepará-lo para toda boa obra. Agora, juntamente com o Antigo Testamento, nós temos, glória ao nosso Deus, também o Novo Testamento. Agora eu respondo a sua pergunta sobre a sequência cronológica, não é? Que no pensamento do irmão é como ela está impressa, mas nem sempre é assim. Como o irmão falou, pelo menos os 4 primeiros livros depois dos 4 evangelhos, olha qual é a sequência. A sequência é Tiago, é o primeiro livro do Novo Testamento. Depois, Gálatas. Depois, as 2 aos Tessalonicenses. E depois, as 2 aos Coríntios. Então,
a ideia não é aquela sequência que está na Bíblia impressa. Eu vou repetir: Tiago, Gálatas, as duas aos Tessalonicenses e as duas aos Coríntios. Pelo menos as 4, o irmão falou, depois dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, primeiro é o de Marcos, depois é que vem os outros. Então, e o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, não é? Pedro tinha quem o ajudasse, mas este evangelho de Marcos poderia ser chamado o evangelho de Pedro. Então, Tiago, Gálatas, Tessalonicenses as duas e as duas aos Coríntios. Esta é a cronologia dos 4 primeiros livros depois dos evangelhos. Muito bem. 8 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. A segunda pergunta diz o seguinte: pastor, eu gosto muito das aberturas dos livros bíblicos. Saber o nome do autor, a quem endereçou a carta e etc. Nem todos os autores fazem isso, mas me parece, não tenho certeza, que Paulo costuma fazer assim. Poderia confirmar isso? Pergunto ainda: quando o senhor prega, costuma iniciar pela apresentação ou entra logo no texto? Eu também gosto muito das apresentações, das recomendações, das saudações. Ontem, pregando na Igreja Batista Sinai, a igreja fez uma festa maravilhosa para os 30 anos do seu pastor, o pastor Heber Mesquita, e eu li, antes de começar a mensagem, um texto em que Paulo usa todo o capítulo 16 de Romanos para saudações. E no versículo 10, ele diz para a igreja: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Que coisa maravilhosa, que saudação maravilhosa. Eu dediquei essa saudação e a igreja repetiu comigo: saudai o pastor Heber, aprovado em Cristo. Eu usei até uma expressão forte ontem, dizendo: eu sou apaixonado por saudações, recomendações e coisas dessa natureza. Por quê? Eu não entro batido no texto, desprezando o que vem antes, não. Porque eu entendo que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E é Paulo falando sobre o Antigo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Agora, a gente sempre... eu sempre vou recomendar o seguinte: isso não significa desprezo pelo Novo Testamento, em hipótese alguma. Ambos são a palavra inspirada por Deus, né? 1 Timóteo capítulo 3. Então, está dizendo que toda escritura é divinamente inspirada. E então, eu gosto da maneira como Paulo se apresenta. Ele diz que não tem certeza, né? Mas Paulo se apresenta assim. Ele fala, ele diz quem é o autor, ele diz quem o ajudou, ele fala sobre o grupo que vai receber aquela carta. Ele, às vezes, diz: depois que vocês receberem esta carta, mandem esta carta para outra igreja. Certamente haviam copistas, né, para fazerem outras cópias. E então o apóstolo Paulo faz isso. Agora, os autores do Novo Testamento, eles se apresentam como autores, não é?
O Novo Testamento tem a carta aos Hebreus, que é de autor anônimo. Então, mas os demais livros, todo mundo sabe quem escreveu. Diferentemente do Antigo Testamento, né? Que nem todos os livros a gente sabe quem é o autor. Então, no Novo Testamento, só Hebreus é de autor anônimo. Mas no Antigo Testamento, diversos livros. Nós não sabemos quem foi o autor. Não adianta dizer que 1 Samuel foi escrito por Samuel. Ninguém prova. Não é? Agora, o profeta Isaías, por exemplo, Sofonias tem uma descrição completa de que parece que fala até do avô dele, e por aí vai. Mas outros não têm. Então a gente não fica batendo a cabeça com isso. Mas se a gente estuda e descobre, excelente saber. Quando a gente lê um livro, a gente não quer saber quem é o autor? E muitas vezes a gente lê o livro por causa do autor. Então, é uma grande parcela, um grande contingente de leitores leem por causa do autor. Outros leem por causa do título. E ainda uma pesquisa que um amigo meu fez, outros leem, pegam um livro numa prateleira por causa da capa. Ele nem sabe qual é a bomba que tem ali dentro, mas a capa é bonita. A capa vende. Está lá na prateleira aquela capa bonita, a pessoa que gosta de ler pega aquilo pela capa. Mas não é um grande contingente de gente que faz isso. O autor é muito mais. O título também é grande. Então, quando eu prego, eu uso, sim, todos os versículos do texto que eu escolhi. E eu digo ao irmão mais ainda, que em nossas Bíblias tradicionais, o Antigo Testamento, a titulação da nossa Bíblia tradicional, quase sempre é o versículo 1 do original hebraico, que entra como titulação. Sempre tem uma titulação que é do tradutor. Ele leu aquele texto, ele entendeu que aquele título é Vamos louvar a Deus de noite. Mas embaixo daquele título tem um outro título, aquele que é o título inspirado. Ele é o primeiro versículo do texto hebraico. Então, tudo tem que ser lido, né? É mandatório a leitura de todo o texto. Quer ver uma coisa? Quantos pregadores, quando estão lendo o seu texto e encontram a palavra selá, eles leem essa palavra? Eu confesso aos irmãos que eu nunca vi, a não ser um professor do seminário de Louisville, chamado doutor... Eu sei que o nome dele é Peter. É um grande professor. Eu fui aluno dele de análise em hebraico. Ele, quando lia o texto, ele lia selá. Tanto no hebraico, tanto no hebraico quanto no inglês. Ele parava e dizia selá. Então, essa palavra também deve ser lida. Né? Por quê? Porque está no texto inspirado. Por que não ler? Né? Jesus diz em em Mateus 5, que nenhum tio vai cair da lei. Não sabem que palavra que Jesus usou, tio? É a menor letra hebraica, que é essa letrinha aqui. Essa letrinha aqui. Ela chama-se Yod. É a menor letra do Yod. Aqui é um D, porque a caneta é grossa e ficou assim. Essa letrinha aí. Eu estou vendo ao contrário, mas eu acho que vocês estão vendo corretamente. Então, Jesus disse que nem essa letrinha
que é bem pequenininha em relação às outras letras, Jesus disse que ela não cai da lei. E então, tudo quanto está na palavra de Deus é para si. Alteração de uma vírgula pode alterar a mensagem. Então, vamos confiar nas nossas versões tradicionais. Essas são seguras. Essa aqui é a Bíblia oficial dos batistas. Alguém botou uma capa nela aqui, e é a Bíblia de Estudo dos Discípulos, mas o texto dela é o texto da Almeida, revisada, da imprensa bíblica brasileira. Ele é considerado o texto oficial da Convenção Batista Brasileira. E eu digo com alegria que nós, batistas, temos o melhor texto em português da Bíblia Sagrada. E eu lembro do pastor Edgar Hallock, quando voltou aposentado para os Estados Unidos, eu estava na IBB, ocupando o lugar dele, a cadeira dele, com muita honra. Ele mandou uma carta dizendo: Pedro, procuro aqui nos Estados Unidos uma versão como a nossa revisada da IBB. E creia, não encontro. Nós temos uma versão melhor que as versões em inglês, disse o Dr. Edgar Hallock, autoridade em tradução da Bíblia. Obrigado pela paciência. Podemos ir para a terceira. Muito bem, vamos lá, vamos para a terceira perguntinha, que diz o seguinte: pastor, não quero parecer leviano, mas eu estava há muito tempo esperando o estudo sobre Coríntios para lhe fazer uma pergunta que pode parecer de uma pessoa irrefletida. Mas, pastor, não é. Eu vivi faz pouco tempo uma questão desse tipo em minha igreja. Perturbou muito o nosso pastor e ele só permaneceu porque Deus não quis que ele saísse. E um grupo de irmãos e irmãs fiéis o sustentamos em oração, cuidados, presença e apoio. Pastor, é a questão da fofoca na igreja. O Senhor tirou do nosso meio, pastor, um grupo bem representativo de fofoqueiras e seus maridos e filhos. A igreja respirou aliviada. Penso que eles agora estão fofocando em outro lugar. Que o Senhor tenha piedade daquela outra igreja. Pastor, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, parece que tem uma família fofoqueira. Eles enviam tudo nos ouvidos do apóstolo Paulo. Coitado do apóstolo. Fofoca derruba uma igreja, pastor. Deus me livre. Olha, agora eu fiquei assim, por que ele só falou fofoqueira mulher? Será que não tem homem fofoqueiro? Ora, claro que tem fofoqueiro. Aí eu lembro que eu estava pregando num congresso de ordem de pastores. Eu não estou lembrando onde foi isso. E então a gente estava falando sobre questões pequenas que acontecem na igreja, que tomam vulto e às vezes perturbam muito. E uma dessas questões foi a fofoca. E eu comecei a falar cuidadosamente, mas de repente um colega pastor lá disse, pastor, na minha igreja tem 6 fofoqueiras. O outro colega disse, só? E ele disse assim, não, essas são as fichadas. Eles têm uma ficha, não é de membros da igreja, não, é de fofoqueiros. Então, é lamentável, irmão, ouvir isso. Sem dúvida, o que aconteceu em sua igreja deve ter causado uma grande perturbação para o pastor e para os membros da igreja. E eu louvo
a atitude dos irmãos de blindar o pastor, de cuidar do pastor numa situação dessas, porque, segundo ele, o pastor esteve a ponto de sair da igreja por causa de fofoca, não é? Pastor que lida com isso, de repente está vivendo esse drama na vida dele, gente fofocando sobre o pastor, certamente sobre a família dele, sobre os filhos dele, não é? E eu louvo muito a atitude da igreja. Eu não sei o que os irmãos fizeram com as crianças da igreja, porque as crianças viveram, né, nesse redemoinho aí, e eu não sei, elas não entendem muito do que está acontecendo, não sei se receberam a atenção da igreja, porque as crianças, muitas delas, dependendo da idade, elas não entendem bem quando acontecem desavenças na igreja. Porque o que a criança vê na igreja? Todo mundo cantando, levantando a mão, glória a Deus, aleluia, não é? Orando, dando testemunho, e de repente uma briga aí, fofocando, todo mundo grita com todo mundo se ofende, e a igreja fica parecendo, perdoe-me a palavra, mas a igreja fica parecendo uma rinha. E todo mundo arranha todo mundo, e todo mundo dá esporada em todo mundo, e bicada em todo mundo, não é? E para a criança, ele fica sem saber. O que é mesmo a igreja? É a hora que estão cantando, louvando, adorando, pregando, dando testemunho, ou é essa hora que está todo mundo avançando em todo mundo, querendo passar por cima de todo mundo, brigando com todo mundo, não é? Quer ver uma outra coisa também que perturba muito as crianças? Papai e mamãe abraçando e beijando as pessoas na igreja. E quando entra no carro, tricota todo mundo. E aí a criança diz, o que será? Por que papai e mamãe beijam lá e aqui fala mal? Isso é muito ruim para a criança. Querem ter filhos crentes? O testemunho começa em casa. Ontem eu vi, que família linda, a família do pastor da Igreja Sinai. Que casal! Como aqueles filhos envolvidos no ministério dele. Que coisa linda. Com certeza, um dos cuidados que eles tiveram foi esse, cuidado. Meu pai dizia o seguinte, não falem mal da igreja aqui em casa. Quem quer falar alguma coisa boa ou ruim da igreja, vai à assembleia, pede a palavra e fala. Então, eu fui ensinado assim. Meus irmãos foram ensinados assim. E isso é de uma riqueza tamanha. Cuidado, papai, cuidado, mamãe, com o testemunho que dão na igreja e aquilo que fazem em casa. E começa, às vezes, até no carro, né? Tricotando todo mundo, futricando. Essa palavra é uma palavra ruim, mas é a própria palavra, futricar, né? Então, a fofoca precisa ser coibida. Mas o texto que foi usado, eu não vejo esse texto como um modelo de fofocaria. Não vejo. A família de Cloé era uma família zelosa, no meu entendimento, né, com a vida da igreja. Nem sempre o apóstolo podia estar na igreja, ele viajava muito, né? Então, ele nem sempre estava presente, porque a ele cumpria visitar outras igrejas, viajar muito, atender um aqui, atender um outro ali. E as viagens naquele tempo não eram como hoje, que a gente entra aqui em Salvador num avião e com 1h50 a gente está no Rio de Janeiro. Não. Antigamente a viagem era de navio, levava semanas. De ônibus também era um sofrimento. Viajei muito com meu pai,
quando eu comecei a viajar com meu pai aos 10 anos. Ele era executivo da Missão Batista Independente, que é uma convenção aqui, e então, que existe até hoje. Então, viajava com ele, porque eu tocava, e então, viagens longas. Para a gente ir estava lembrando, porque eu recebi uma foto de Medeiros Neto de uma amiga nossa que está no Rio de Janeiro, que ela é daquela região, a Elisete, e para ir daqui a Medeiros Neto, uma cidade da Bahia, nós íamos primeiro a Valadares, Minas, depois Nanuque, Minas, para voltar para a Bahia. Ninguém faz mais isso hoje. A BR-101 leva você direto para todos esses lugares. Então, o apóstolo Paulo não tinha essas facilidades que nós temos de viagem, mas penso que a família de Cloé era uma família cuidadosa, zelosa com as coisas santas. Essa família estava atenta para ajudar o apóstolo. E de lá o apóstolo escrevia para essas pessoas. Escrevia para a igreja, era lida. Eu estou informado sobre a família de Cloé, que existe dissensões e divisões na igreja. Então, a fofoca deve ser coibida, reprimida mesmo na igreja, porque esse mal se espalha, escandaliza, ameaça, entristece a muitos e ao Espírito de Deus também. Podemos seguir. Muito bem. Bom, nós recebemos 6 perguntinhas, pastorzão, então vamos fazer aquele intervalinho, né? Para a gente ler aqui alguns recadinhos que estão no nosso chat. E também, claro, o pastor com certeza tem aí o alô dele, especial de hoje. Então a gente vai fazer esse rápido intervalo, né? São 11 horas e 12 minutinhos em Brasília. Eu vou ler aqui, pastor, algumas mensagens aqui do nosso chat, né? Pessoal que já passou por aqui mais cedo. A Jaimara, ela passou aqui bem mais cedo, né, Jaimara? Ela falou assim, não vai ter hoje, né? Já, tipo, era 9h24 da manhã. Eu acho que ela pensa que o programa, todo o Bom Dia Rede também é transmitido no YouTube, né? Uhum. O Jaimara, é só o Desvendando que é transmitido pelo YouTube, tá bom? E é a partir das 10 horas da manhã, tá bom, amiga? O Manuel também, o Manuel Augusto está dizendo o seguinte, ó, bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Pedro Moura, estamos aqui aguardando mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. A Meire, acho que é isso, a Meire também está aqui, ela está dizendo bom dia, a Gleide Rosali está lá em Salvador também, passou por aqui, a Neide Moura também passou por aqui, está dizendo graça e paz, amados pastores, caros ouvintes da rede, meu irmão pastor amado, lembrei da canção tão verdadeira e linda, é o que ela disse. Tem mais aquela canção sobre Para mim a chuva no telhado é cantiga de Niná. Ok. Linda. A pessoa do perfil aqui, RSM Cat, está dizendo o seguinte, bom dia, aqui de Manaus, no Amazonas, sou membro da Igreja Batista Nova Luz, Convenção Batista do Amazonas. Cheguei por esses dias no canal, já instalei o app no celular, né, o aplicativo no celular, e estou amando acompanhar a programação. Seja muito bem-vinda, amiga. Depois você manda teu nome aí, alguma coisa Cat. Então, depois você manda teu nome aí, viu? Obrigado pela companhia. A Neide Moura está dizendo mais aqui, meu irmão é pastor amado, que memória abençoada você tem. Linda canção. A Auristela Boaventura está dizendo graça e paz. A Cleane Lima também está por aqui, está dizendo bom dia, pastor Welber e Pedro Moura, graça e paz, é sempre bom estudar a palavra de Deus. Sou de Olinda, Pernambuco, faço parte da primeira Igreja Batista no coração do Rio Doce, pastor Edivan Tavares, legal. A Isadora também passou por aqui, está dizendo, Isadora Santos, né, está dizendo bom dia, paz a todos, pastor Pedro, que alegria ouvir e aprender com o Senhor. Ela é da PIB lá de Capela, Sergipe. Quem também passou por aqui, a Sandra Santos está dizendo bom dia, meninos. A Lucita também está aqui, está dizendo amém. A Célia Castro também está dizendo, pastor Pedro Moura,
meu irmãozinho, muito amado, como é bom lhe ouvir, lhe ver, matar as saudades, e o seu mega entrevistador de veludo, voz de veludo, né? Gosto de ouvir as boas risadas dele. Bom menino, obrigado, irmã Célia, sempre muito atenciosa. E ela falou, já deixei meu like, viu? E a Gleide Rosali está dizendo, hoje é dia da reforma. E a Bernadette está dizendo, bom dia, meus irmãos, pastor Pedro Moura e pastor Welber, graça e paz. A Célia está dizendo, minha mãe deu à luz 13 vezes. Coitadinha de minha mãe. O Tiago Cosini também está dizendo graça e paz, pastor Pedro Moura. Cristiane Meira, graça e paz, pastor Pedro Moura, pastor Welber, a cada semana aprendo mais. A Célia está dizendo mais, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Romanos 15:4. Aleluia. E minha amiga Van Gomes também está aqui, está dizendo, bom dia, bonitos. Van Gomes por aqui, amando essa aula e principalmente esse tema sobre... Até a Van Gomes. Esse tema foi sobre fofoqueiros. Para compartilhar essa aula e bater as metas de likes, só essa resposta merece todos os likes. Muito bom. É isso, gente. Lembrando que você que está chegando aqui no nosso canal de TV no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito também, tá bom? A Jazionete está dizendo, graça e paz, pastor Welber e pastor Pedro Moura, chegando agora, mas irei assistir o início depois. A Maria Aparecida está dizendo, bom dia, Montes Claros, Minas Gerais. O Anderson está dizendo, bom dia, graça e paz, irmãos, grandes homens de Deus. A Doralice também está por aqui, está dizendo, bom dia, irmãos, graça e paz, sou da Igreja Batista em Arauariz, em Catu, na Bahia. Olha aí, está plugada com a gente. A Maria Aparecida também mandou aqui outro recadinho, está dizendo, pensar bem na fofoca é reunir e montar um esquema para sair para fora das paredes da igreja. Lembrando, tem almas sedentas para ouvir da palavra de Jesus, da palavra e Jesus salvar. Lembrando, tem almas sedentas para ouvir da palavra e Jesus salvar. Foi isso que ela escreveu. Muito bem. Obrigado aí aos nossos queridos. Pastorzão, e o alô de hoje vai para quem? Vai para o pastor Heber Mesquita, a esposa dele, irmã Karine, os filhos dele, Beatriz, Isabela e João Pedro. Vai para a Igreja Batista Sinai, pelo pastor que tem. E lembrando do papai do pastor Heber, que foi um pastor muito influente em nossa denominação aqui, pastor Lorival, que já está com o Senhor, e sua mamãe Marluce, que está entre nós. Louvamos a Deus pela vida desta família, preciosíssima família, que Deus trouxe para aqui, para Salvador. Ele foi meu aluno no Seminário do Sul, e ele era um estudante tão sério, estudioso. Eu comecei a notar este rapaz e eu o convidei para ser meu seminarista na Segunda Igreja de Piedade. Depois, quando eu saí, ele ainda ficou lá na igreja. Abração, Heber, a Karine, toda essa querida família. Eu quero também mandar um alô para a Niara. Olha que coisa linda este livro. Niara Moura Neri, minha sobrinha, acabou de lançar este livro, 7 Chaves para a Sabedoria. Recomendo, dê este livro de presente à sua esposa. Dê esse livro de presente às senhoras da sua igreja, para que são lições maravilhosas. É um livro agradável de se ler, suave. Aqui está ela, essa princesa do Senhor, que é Niara, minha sobrinha. Então, recomendo e mando meu abraço para ela por essa produção. Há muito que ela já deveria ter escrito. E eu me lembro de uma palavra de Dr. Russell Shedd que me animou muito. Eu estava em uma fila
Eu acho que foi lá em Foz do Iguaçu. E ele estava atrás de mim, mas eu não estava percebendo. Daqui a pouco alguém bateu nas minhas costas assim. Eu olhei, era o Dr. Shed. Era a fila do almoço. Ele me perguntou assim: quantos dias você vai passar aqui? Eu disse 7. Ele disse: não vai engordar nem um pouquinho? Aí depois ele disse: Pedro, não pare de escrever. Esse foi o maior elogio que eu recebi do Dr. Russell Shedd, uma palavra dessa. E eu sei que eu não merecia isso, mas o coração dele era muito bondoso. Mas eu digo a Niara com toda sinceridade: não pare de escrever. Esse livro foi o primeiro, comece o segundo. É como filho, não é? É como filho, dá trabalho, não é? São 9 meses, às vezes muito mais. Mas quando nasce, abençoa o reino de Deus. Parabéns, Niara. Uma outra palavra que eu quero dar é para um defunto do século XVI, chamado Martinho Lutero. E há um outro defunto desse mesmo tempo, que é chamado Zwinglio. Eu, inclusive, o trabalho, o debate sobre a ceia do Senhor, eu sou muito mais entre Zwinglio, Calvino e Lutero. Zwinglio tira de letra: isto é o meu corpo. Zwinglio diz: isto representa o meu corpo. Que palavra de sabedoria. A reforma do século XVI, né? As 5 solas de Lutero, né? Sola fide, sola scriptura, solo Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Oh, que grande bênção foi a reforma para o mundo. E o hino de Lutero: Castelo forte é o nosso Deus. Né? Eu me lembro que naquele incêndio grande que teve lá no Museu do Rio de Janeiro, lembra? Acho que tem uns 2 anos ou 3 por aí. Lá no museu tinham rolos do Antigo Testamento que foram decifrados por mim e foram encadernados na sequência, rolo mesmo de couro de antílope, letra lindíssima do hebraico, enfeitada, bordada, 1 mês antes do incêndio. Houve uma varreção, uma limpeza por ali, porque tinha muita coisa embolada, e esses rolos foram transportados para um lugar atrás do museu para eles ficarem soberanos sozinhos lá. Uma aluna minha do seminário fez isso. E então, quando houve o incêndio, eu entrei logo em contato com ela. Ela disse: fique em paz, meu professor. Os rolos não estavam no lugar onde aconteceu o incêndio. Uma irmã mandou para mim a palavra de Lutero: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Que coisa maravilhosa. A reforma do século 1517, 16. Louvado seja Deus. Quero dar um alô para o pastor Décio Amorim. Ele tem um ministério com pessoas que são tiradas da rua, que chama-se Metanoia, não é? E um trabalho grandioso. E ontem, no culto, ele me deu, a mim e a Dulce, uma sacola cheia de cocada que eles fazem lá no ministério. Meu irmão. E eu tinha lanchado lá depois do culto aquele negócio, mas quando eu cheguei em casa eu não resisti.
Que coisa maravilhosa. É uma pena que eu não possa lhe dar uma, né, daqui. Nem vou mostrar uma para você não ficar com água na boca, não é? Mas, olha, Décio, ele disse que... Eu disse, Décio, porque quando eu passei, eu sabia dessas cocadas lá, que eu já estive lá com eles. Eu disse, Décio, eu preciso aprender a fazer aquelas cocadas. Ele disse, eu trouxe 10 para você. Mas não foram 10, não, foram umas 30 que ele nos deu lá naquele pacote, 20 a 30 cocadas. Um abraço bem fraterno, Décio. Décio só tem um defeito. Ele é torcedor de um time que tem uma cor vermelha e a outra preta. Entendeu? Nem todo mundo é perfeito, não é? Ô, Elber, meu irmãozinho, eu acho que o nosso horário chegou. O que é que você acha? Vamos deixar as outras respostas para... Não, eu acho que dá para responder mais uma, pastor. Já está pronta aí mesmo. Acho que dá para você responder sim mais uma. Então, seja feita a tua vontade. A gente responde sim mais uma e na semana que vem deixa as outras duas, tem mais duas, né? E as outras duas ficam para semana que vem. Pode ser? Perfeitamente. Muito bem. Antes de a gente voltar lá para as respostas, tem pedido de oração também, pastor? O senhor sempre faz, né? Como? Tem pedidos de oração também? O senhor tem sempre pedido de oração, lembrando sempre do Pedrinho, não é? Nosso coração se enche de emoção e a gente ora diante do Senhor, clamando ao Senhor e dizendo ao Senhor, o Senhor pode, se o Senhor quiser. Deus não é obrigado a curar ninguém, mas Ele pode curar a quem Ele quiser. E o nosso pedido já é direto, Senhor, cura o Pedrinho. Livra esse bebê desse sofrimento, né? Desse tumor. Tudo isso Deus pode fazer. Dá orientação e sabedoria aos médicos para saber se ele vai fazer químio ou se não vai fazer. Eu ontem cheguei tarde pensando, quero atualizar a situação do Pedrinho para falar amanhã, mas era muito tarde quando eu cheguei da igreja, não quis interromper o sono do Luiz e da Carla. Oramos por eles, oramos por aquele bebê. Estamos orando também por uma outra criança, que uma amiga minha compartilhou. O nome dessa criança é Theo, e estamos elevando nossas súplicas desde ontem para esta criança. Deve ser uma criança de uns 9, 10 anos, não sei mais ou menos, mas tem enfrentado dificuldades. E o nosso Deus é soberano. A avó que cuida dele é uma pessoa de oração. E ela disse ontem, depois que ela mandou uma mensagem para mim, ela me chama de meu pastor. Eu tenho esperança. Pronto, isso é a esperança. Já tem a esperança da vida eterna, o crente, não é? A esperança na ação de Deus na vida desta criança. É mais ou menos isso, meu irmão. O Senhor te abençoe. Amém. Nessas orações, lembrar também para orar, né? As pessoas lembrarem de orar pelo estado do Rio de Janeiro, né? Que precisa de uma atenção também especial, pedindo a Deus para que o Papai do Céu continue dando direção, né? E consolando as famílias, né? Que foram atingidas. Vitimadas. Né, foram vitimadas, foram atingidas, e principalmente dos policiais, né, que estão ali também, que estavam trabalhando e foram mortos, né, nesse confronto, em toda essa situação. E claro, em especial também pelas famílias, né, daqueles jovens, muito jovens, né, mortos de uma forma terrível. E, enfim, que a gente ore pelas famílias, para que o Papai do Céu possa estar consolando aí cada coração, em nome de Jesus. Antes de a gente partir lá para a Fusão, para mais uma pergunta, para o senhor responder rapidinho, a Maria Tereza, ela escreveu aqui que Dieter Steiger, da Chamada da Meia-Noite, tem as saudações mais lindas que já vi. Belas demais.
E a Graça Costa, ela está dizendo assim, ela fez um comentário dizendo o seguinte, isso no nosso WhatsApp, tá? Ela está dizendo assim, ó, bom dia, pastores, graça e paz, nas igrejas sempre tem fofocas, mas sejam fortes, irmãos. Só acaba a fofoca quando Jesus voltar. Meu Deus, misericórdia, graça. Olha lá, eu penso diferente. A fofoca precisa de ouvidos. Não dá ouvidos a fofoca. Não esperar Jesus voltar, não, porque senão vai destruir a igreja. Pelo menos vai destruir a igreja, mas muitas vidas vão se escandalizar, não é? Isso. E o Fredson, lá de São Luís, Maranhão, está dizendo assim, ó, bom dia, sempre nas falas tem umas passagens que ficam gravadas na minha mente. Espiar os pecados antes de interceder dos outros. Olha aí que legal. Quanto mais ouço, mais percebo que devo ficar calado. O pessoal lá da FR Serviços Elétricos também passou por aqui. E o Marcelo está dizendo a paz de Cristo e é o dia da reforma. Muito bem. Valeu, Marcelão. Obrigado, querido. Vamos lá, então, pastorzão. Vamos para mais uma pergunta. Eu só queria acrescentar, porque eu estou percebendo como a igreja está preocupada com a situação do Brasil. Toda igreja que eu vou, os crentes estão orando pelo Brasil. E então vamos aumentar cada vez mais essa corrente. Não é nada de energia, como muita pessoa, nada disso. É uma ligação direta com Deus. Deus é quem recebe as orações, com a intercessão de Jesus, com a mediação de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito faz isso sem eu pedir. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz, o próprio Jesus, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome. Então, o segredo é, né, pedir em meu nome. Oração sem o nome de Jesus é carta que não foi para lugar nenhum. Está lembrado da música daquele maluco, beleza? Vumpt, vapt, blue, não vai para lugar nenhum. Isso é carta sem Jesus. É esse tipo de... isso é oração sem Jesus. É esse tipo de oração do maluco, beleza? Que era uma pessoa temente a Deus, sabe disso? Era casado com uma crente. Ele, né? Mas já foi deste mundo, né? E Deus sabe do destino de cada um. Amém. Bom, são 11 horas e 33 minutinhos. Vamos lá então, pastorzão, para a nossa quarta e última perguntinha de hoje. Eram 6, como a gente falou, mas 2 a gente vai deixar para a semana que vem, então. Né? Então tá bom. O pastor traz aí e tal, e assim a gente vai administrando por aqui. A próxima perguntinha, posso mandar, meu pastor? Pode, por favor. E a quarta e última pergunta diz assim, pastor, não gosto quando o apóstolo Paulo fala sobre batismo, principalmente quando ele diz, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar. Fica parecendo que batismo não é tão importante assim. Lamento dizer isso ao Senhor. E lhe peço que só responda se o Senhor quiser. De qualquer forma, muito obrigado. Uma pergunta boa, meu irmão. Não se preocupe, não. Este versículo é uma irmã que está mandando. Este versículo que a irmã está referindo, para os irmãos que quiserem acompanhar, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo, de maneira nenhuma, está desprezando o batismo. Mesmo porque Paulo batizou crentes, né? Foram poucos, mas ele batizou. Né? Quantos pastores não podem batizar por diversos motivos? Tem outras pessoas, outros colegas que batizam, não é? Um pastor cadeirante, por exemplo, eu não sei, ele pode até batizar, mas ele vai ter dificuldade, não é, de entrar no batistério em uma cadeira para batizar uma outra pessoa. E há outras dificuldades, né, que podem levar um pastor, a idade, inclusive, a não batizar. Então, Paulo batizou poucas
mas batizou. Ele lista as pessoas que ele batizou. Agora, eu não vejo que ele esteja, por exemplo, hierarquizando, do tipo, pregar é prioridade, batizar está em segundo plano. Eu não vejo isso. Ele não está desprezando o batismo. O que o apóstolo está falando nesse texto é sobre o que é o ponto-chave da sua vocação e chamada. A sua vocação e chamada foi para pregar. E pregar é dom do Espírito. E o Espírito reparte soberanamente como ele quer, porque o Espírito é Deus. Uma outra questão é que Paulo está falando com a questão é que está no versículo, é que ele, com toda a ciência, com toda a cultura, deixa claro que a sua pregação não é composta de sabedoria de palavras. E isso é uma boa advertência para mim e para os colegas, quando eu me ensoberbeço, me envaideço e preparo um sermão para mostrar a minha sapiência, não é? Sabe o que acontece? Despreza a cruz. Paulo disse que uma pregação que cuida só de sabedoria de palavras vai desprezar a cruz de Cristo, porque a cruz é o motivo primeiro. E cruz é metáfora para a morte do Senhor Jesus, né? Ai de mim se não pregar. E eu prego a Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus, e não a sabedoria dele, Paulo, e não a sabedoria de Pedro Moura e de todos os demais pastores. Então, a mesma comissão de pregar que foi dada a Paulo, foi dada aos apóstolos. Jesus enviou os apóstolos a pregar, né? Foi a comissão, e está escrito em Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações. Primeiro faz o discípulo, depois batiza. As duas coisas são importantes, uma não despreza a outra. Mas se você não pregar, como é que ele vai ser batizado? Se você não pregar, como é que ele vai saber? Se você não pregar, como é que o Espírito Santo vai falar ao coração dele? Não é isso? Então, as duas etapas são importantes. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio que seja isso o que Paulo está ensinando nesse texto de 1:17 da primeira aos Coríntios. Muito bem. Agora, 11h39 em Brasília, 11h39. Eu quero devolver já para o senhor, já fazer aí a conclusão, né, dos demais. Então, irmãos, essa carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, essas duas cartas vão nos ensinar muito. E eu confesso que esse trabalho vai ser de grande edificação para mim, e espero e oro que seja de grande edificação para os irmãos. Eu peço aos irmãos que estão interessados nesse estudo que aproveitem durante a semana para ler essas duas cartas. Ler, assim, devocionalmente, e ler também destacando aquilo que interferiu no seu entendimento. E pode mandar. Não se preocupem, nós já estamos com muitas questões sobre a primeira aos Coríntios, mas isso, como o pastor Elber falou,
nós condensamos algumas delas que são semelhantes e podemos atender a todos os irmãos. De modo que a minha sugestão, o meu pedido é que durante a semana leiam as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Estamos começando pela primeira, mas vamos também entrar na segunda, e principalmente os pastores na segunda carta aos Coríntios. Desejo que Deus abençoe os irmãos com as instruções que foram passadas hoje e complete aquilo que, na minha incapacidade, não pude fazer e os ajude a entender, a crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Um abraço a todos os ouvintes da Rede 316. Mandem seus likes, nós precisamos de alcançar este alvo, né, antes do fim do ano. E o Elber, ao irmão, a sua esposa, a sua família, o meu abraço fraterno. Também a Luiz, a Carla, nossas orações continuam pelo Pedrinho e esperamos na resposta e no poder do nosso Deus. A toda a equipe da Rede 316. Ontem eu estava conversando com um irmão na Igreja Sinai, ele usou a expressão, a Rede 316 é um esplendor, é a melhor rádio. Ele falou isso. Então, é Deus quem usa gente competente, né, para dirigir tecnicamente, como o pastor Welber, esta rádio que é um tesouro que Deus deu à Convenção Batista Brasileira. E aos nossos ouvintes fora do Brasil, muito obrigado. Deus a todos abençoe. Tem gente que senta para ouvir com seu radinho e companheiros de trabalho sentam ao lado e ele ainda interpreta. O nosso Deus é bom, né? Na Suíça temos irmãos queridos que trabalham lá, né? Nossa ex-igreja lá na Suíça. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e guarde do mal. Muito bem. E para você enviar sua perguntinha, claro, hoje a gente não falou sobre isso, o pessoal que chegou, né, na rede essa semana, para você enviar perguntas para cá para o pastor, você pode fazer no 11 9 30 03 03 16. Perdão. As perguntas você vai enviar não é para o WhatsApp, não, gente. As perguntas você vai enviar é para ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você fazer as suas perguntinhas, tá bom? Então você vai enviar a tua pergunta se você tem perguntas para fazer sobre esse tema ou sobre outro qualquer tema. Afinal de contas, esse é o nome do quadro, né? Desvendando textos difíceis da Bíblia. Então você vai mandar para ministériopastorpedromoura@gmail.com. E aí, assim que por ordem de chegadas dessas perguntas, nosso querido pastor, ele vai estar respondendo. Então, na semana que vem, a gente vai ficar aí devendo duas perguntinhas, né? Tem uma delas aqui, inclusive, bem interessante, que diz assim, pastor, como entender que o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus? É o Espírito Santo? Ele e Deus não são a mesma pessoa? Está em 1 Coríntios, capítulo 2:10. Essa resposta você vai ouvir na semana que vem. Então, guarda aí no teu coração, porque semana que vem, pastor Pedro Moura, sexta-feira, se Deus permitir, e em nome de Jesus a gente vai estar por aqui, ele vai estar respondendo para você aí essa questão. Lembrando que na semana que vem, o tema é Paulo em Corinto, né? O contato de Paulo com a igreja em Corinto, capítulo 1. Então, imperdível, avisa todo mundo. E na semana que vem a gente vai encontrar aqui, se Deus quiser, com o nosso querido pastor Pedro Moura. Pastorzão, obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Manduce, forte abraço, bom almoço, bom fim de semana e até sexta-feira, então. Se Deus quiser.
Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,